Debate Bola. Apoio cultural. Biomédica. Precisa montar sua academia ou atualizar seu equipamento? Procure a Biomédica. Grêmio Mania. A loja do torcedor do Grêmio em Santa Maria. Royal Plaza Shopping e Elegância Center Shopping. Muito bem, estamos iniciando mais um Debate Bola aqui na sua TV Santa Maria, canal 19 da NET. Também tu acessa por todas as mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, todos os parceiros da TV Santa Maria. Programa que tem apoio cultural da Biomédica. Precisa montar sua academia ou atualizar seu equipamento? Procure a Biomédica. Fale com o Sérgio Xavier. Eu garanto, como jogador de futebol, ele é um excelente técnico para deixar a tua academia em boa forma ou atualizar esse segmento. Com um jogador de futebol, a gente não dá nota para ele, tá? E Grêmio Mania, 2 lojas, uma no Elegância Center Shopping e outra no Royal Plaza Shopping. Lembrando que a camiseta que mais está vendendo no Grêmio é a número do Soares, a preta, né, de luto. Falando em luto, né, continua de luto nosso amigo Tesses, luto eterno, não conseguiu recuperar. Tem gente que às vezes sofre luto mais, né, complicado, né? O Savian, ele até aceitou bem o luto. O nosso outro convidado de hoje, que pela primeira vez voltou aqui, e hoje, assim, sabe, o pessoal tá judiando a gente, né? Porque ele bota o Colorado fazendo a mediação do programa e 2 gremistas. Então é 2 contra 1. Mas a gente vai tentar relevar aqui. Doutor Ricardo Jobim, seja bem-vindo, obrigado mais uma vez pela presença. O luto já passou? Eu não tive muito choro disso, não sabe? Teve? Eu sou daqueles caras otimistas em relação à vida. Se a gente teve uma experiência maravilhosa, eu comemoro. Agora vem o Daverson, uma troca justa? Claro, Daverson em relação a Soares. Bom goleador. Realmente. E é um ex-bad boy? Eu só teve um problema, assim, ó, é que tu colocou as 2 pessoas na mesma frase. Né? Por quê? Mas não é 2-9? Só um pouquinho. Soares é algo sagrado. Soares é algo superior, elevado. Na verdade, é uma coisa assim, quase santificada. Tem que tomar cuidado quando a gente utiliza alguns nomes perto de Soares. Porque quase ninguém no futebol brasileiro tem condições de atar a chuteira do Soares. Então, vamos entender. Estamos falando de Soares, é outro departamento, esta classe é uma coisa diferente. O Davidson é um ótimo jogador, mas os 2 na mesma frase? E eu havia cravado isso aqui há 3 programas atrás, né, Xavier? E o fato de ser bad boy, o Renato adora a bagaceira. Então, tá resolvido. Tá bem. Xavier? Mas a morte, quando é de repente, ela sofre mais, mas essa é uma morte anunciada já, né? Então ela dói menos. Agora, o que disse o Ricardo, não tem como fazer uma comparação com o Soares, não existe. E olha que eu ouço São Paulo, Rio, as emissoras de lá, pô, os caras que falam dele é brincadeira. Hoje eles assim, ó, nós tivemos, aliás, o cara disse assim, ó, ontem à noite, ele disse assim, pai, eu tive gosto de ver o Soares jogar contra o Corinthians e fazer gol fora de casa, que foi um dos primeiros gols que ele fez. Eu estou realizado, e repórter antigo. Quer dizer, então ele elevou muito, entende, o nosso futebol. Depois as viúvas não estão soltas aí. Mas antes de falar da dupla Grenal, nós estamos aí vivendo o campeonato mundial, né? E ontem tivemos aí Fluminense e o time do Egito. Assistiu o jogo, sabia? Assisti. E vou assistir hoje de tarde. O que te pareceu? Me parecia que o Fluminense, o que ele foi contra o Inter, o que ele foi contra o Boca, é um time que no segundo tempo fica muito forte, né? Em função das substituições que são feitas pelo Diniz. O primeiro tempo foi muito equilibrado, até o adversário teve chance de fazer gol, né? Mas pegou o goleiro do Fluminense num momento espetacular, né? O cara tá pegando de passagem, muito, né? 42 anos, né? Eu acho que o Fluminense já fez o que tinha que fazer. Tu acha que não passa pelo Manchester? Passou para a fase final, né? Vai decidir o título, claro. Contra o Guardiola. Hoje a gente vai ver o City jogando, mas é bem complicada a situação, porque se tu der todas aquelas oportunidades que tu deu no primeiro tempo para esse time do Egito, com certeza toma gol, né? Assistiu o jogo, doutor? Assisti, claro. Apesar de ser durante o expediente, eu estava no escritório, deixei a TV ligada, e entre um atendimento, não atendimento físico, né? Atendimento por vídeo, ou alguma ligação telefônica ou outra, eu ficava na TV de fundo. Mas chegando em casa, eu via os melhores momentos de novo,
e digo o seguinte, o Fluminense ele tem a coragem de jogar futebol brasileiro, né? E o futebol brasileiro é um futebol aberto. Toda vez que alguém joga aberto, está exposto a tomar uma goleada ou a golear. Pode acontecer qualquer coisa. É difícil testar essa fórmula com times que têm uma estrutura defensiva mais consolidada, como, por exemplo, o City. Vai ser difícil, né? Porque a pergunta nem é a respeito do City ter essa oportunidade que o outro time teve e que vai meter pro gol, talvez meta mesmo, mas a pergunta é se o ataque do Fluminense, naquele jeito de tocar bola, vai ter a mesma eficiência considerando o sistema de marcação do City. Então, tudo me leva a crer que vai ser um desafio quase impossível para o Fluminense. Vai ser tipo aquele Inter e Barcelona. Se eu jogasse 300 vezes, ia dar Barcelona. Com certeza. Mas tem chance, né? Tem uma chance. Uma bola, na verdade, jogo de uma partida, pode acontecer qualquer coisa, né? Na verdade, é uma situação em que o Diniz vai ter uma experiência, se ele continuar ser o técnico da seleção brasileira, ele vai ter uma experiência muito forte para ver como que é lá fora, né? E se o sistema de jogo dele vai se adaptar. Agora, John Kennedy é capaz de qualquer coisa. Aí joga muito. Aquele ali, entrando no segundo tempo, não interessa o time que ele enfrente, ele tem um raciocínio apurado, e observa os gols dele, é só a bolinha no canto do goleiro, ou seja, ele enxerga a partida, ele sabe onde vai chutar, ele sabe onde está o goleiro, ele sabe inventar o espaço. Então, dependendo do desempenho individual desse jogador, o Fluminense pode ser campeão mundial. E esse seria um jogador que poderia substituir o Soares. Esse sim. Esse está no nível do Soares. Eu não vou dizer tanto, né? Não tanto. Mas ele está começando... Mas do que ele... a amostragem dele hoje é muito grande. Olha o gol que ele fez no Grêmio. O espaço que ele inventou na área. Ou seja, não há retranca que segure John Kennedy. Não, mas e o que ele gol de ontem? Agora, um cara que eu ontem assisti esse jogo também, né? E eu concordo com você, John Kennedy entra no segundo tempo. Foi escolhido o volante do Fluminense, o melhor jogador. Mas tem um jogador que me encanta, que eu digo que eu acho que o Diniz está faltando na seleção, que chama-se Marcelo. Com a idade que está o Marcelo, né? E ele é um cara que joga, ele tem liberdade, né? Ele é um lateral esquerdo que joga na direita, joga no ataque. O gol começou por ele, numa jogada que ele dá uma canetinha no coitado do zagueiro, que está até agora procurando ele, e tomou o pênalti, né? É um jogador realmente que parece que ele está começando agora a jogar futebol, né? E conhece muito do campo ali, né? Mas ele muda o time do Fluminense. Ele joga no Fluminense porque é um time muito organizado taticamente, né? Já num outro time normal que não tem a organização que tem o Fluminense, ele ia ter problema. Porque o pessoal ia reclamar muito, porque sai, não tem cobertura, porque não dariam a ele todo esse espaço para jogar que dão para ele. Ele tem ele sai para jogar no ponto esquerdo. Quando ele saiu lá, o Ganso já atravessou, meteu nele a bola, e aí o que é que acontece? Claramente tu vê, vai dentro dos caras, porque tu tem habilidade para isso, e foi o que aconteceu, né? Embora eu não achei muito pênalti o lance, eu não achei. Eu acho que ele força um pouco, sabe? O Marcelo, ele tem uma característica importante, né? Que é a mesma que o Daniel Alves tinha, que os times que ele disputa costumam ser campeões. É estranho, mas eu não sei se mas são laterais que onde foram ganharam. Ganharam tudo. Certo? Ganharam tudo, tem uma grande capacidade e eles conseguem fazer o time entender proposta tática. Então, o Marcelo, não interessa a idade, que esse negócio de ter preconceito de jogador mais velho. Olha o que o Fábio fez ontem. O Fábio tem 42, pô. Então, assim, esse negócio de dizer, tá velho, é coisa que o brasileiro gosta de fazer, mas o velho, experiente, quando ele tem desafio grande, aí a experiência grita, aí a força grita. E eu acho que ele vai fazer uma partida como se estivesse nos tempos do Real Madrid, em relação ao City. Então, ele mexe na cabeça dos jogadores do time dele. Porque é uma tranquilidade para jogar, ele não quer saber se está disputando um Carioca, se está disputando um campeonato como esse aí. Ele é um cara tranquilo para jogar, ele parece que está assim, tá jogando uma pelada. Aqueles bate-bola de treinamento, a maior tranquilidade. E o Fluminense vai ter várias chances de gol. Pode ser City, pode ser quem for, o Fluminense vai construir. Ele tem um sistema de toque de bola muito, muito avançado. Ele vai chegar. Sendo poucos times hoje no Brasil, né? Por exemplo, recuperou o Ganso. O Ganso era um jogador que estava acabado e não está jogando.
E é um dos poucos times que a gente pode dizer que tem peça de reposição, né? Ele consegue mudar no segundo tempo e a qualidade melhorar. E o Inter sabe disso. E o Inter sabe disso. Nas duas partidas de Fluminense e Inter, ele jogou muito melhor que o Fluminense. Mas o Fluminense no final conseguiu, né? Aquele punch final ali que se diz, né? Mas eles têm 2 monstros ali no meio campo. Ali. Eles têm o Martinelli e o André. Os caras jogam muito, cara. Sem dúvidas, o acaso tirou o Inter de estar na final do Mundial agora. Foi o acaso, porque era um time muito superior, criou muito mais chances. O Valência perdeu alguns gols, certo? E ele não costuma fazer isso. Ou seja, se fizesse, a história seria completamente diferente. O Inter seria campeão da América, ia ter derrotado esse time ontem e estaria na final do Mundial hoje. Eu tenho certeza disso. Que o Inter, naquele momento, o momento era muito superior ao do Fluminense. E os caras exploraram muito ontem o técnico, dava para sentir assim na leitura do jogo. Os caras se preocuparam muito com o Cano. E marcaram o tempo inteiro, e ficou algumas peças... O lado direito desse time, como é que é o nome? Etihal, né? Parece que é uma coisa assim. É do Egito. Se bem que eu sabia que o Egito tinha muito corrida de camelo, né? Futebol lá é meio complicado, né? Mas o lado direito ali foi onde o Marcelo, né, jogou e onde se criou, né? E depois do primeiro gol, também concordo que o pênalti foi um pouquinho, né? Porque o cara o cara deu o carrinho, errou, acabou batendo na barriga da perna. E logo após esse lance, teve um lance dentro da área do Fluminense, que depois pegou, o zagueiro vai bater na bola e bate no pé do cara. Mas como esse árbitro, que é um polonês, né, tem muito nome, né, nem o VAR chamou nenhum dos dois, né? Muito tranquilo para apitar. E hoje tem City e o time do Japão, né? Vamos voltar para nossa aldeia aqui. Grêmio. Nós temos conversado aqui, doutor Jubim, de que o Grêmio terminou muito bem o campeonato, o Grêmio conseguiu tirar água de pedra, logicamente que 80% passou pelo Soares, que era uma contratação de risco. O Soares era uma contratação de risco. O cara de uma certa idade chegou aqui, teve problema, de repente o cara deslanchou. Mas o Grêmio tem mais problema que o Inter, vai montar um time novo agora para disputar uma Libertadores. Pensa assim ou discorda do apresentador? Bom, o Grêmio tem mais problema do que o Inter? Para montar um time, tem mais deficiência. É que o Inter não vai jogar Libertadores, então o Inter vai ter Desculpa, você não vem com aqui essa história de advogado tentando tirar... Eu estou lhe perguntando assim... É que tu falou, na mesma frase tu dissesse, porque eu tenho mais... mais deficiência. O time do Grêmio... o Inter para disputar a Libertadores. Não, para montar um time. Olha, eu acho assim, eu acho que a gente perde Soares, isso realmente é extremamente relevante, mas não se apaga o resto que foi bem. A gente tem gurizada da base muito forte, querendo emergir agora, né, e já mostrando sinais de que tem capacidade. Então, a questão do Ferreirinha, nem sei se o Ferreirinha foi embora. Não, ainda não está definido. Vai embora. Bom, vai para São Paulo. Aquele empresário dele também não ajuda. A diferença é muito pequena. Então, assim, o Grêmio, pelo que eu conheço do Guerra, agora eu vou falar de Cartola, tá? O Grêmio ele vai ficar na descrição, fazendo as suas especulações de mercado, mas vai ser comum que os jogadores que o Grêmio contratar não vão ser os badalados da imprensa, porque o Guerra sabe fazer esse jogo. Principalmente depois que o X9 foi identificado da direção e que parou de vazar para a imprensa algumas informações. Hoje eu digo que a cúpula do Grêmio de contratação, ela sabe evitar com que a imprensa possa estragar negócios. Desculpa. A imprensa não faz notícia para estragar negócio, óbvio, né? Mas naturalmente que ela vai atrás da notícia, ela publica a notícia e a publicação em si às vezes complica os negócios. O Grêmio está muito atento para isso. Eu imagino que, ao contrário do que o pessoal está projetando, o Grêmio vai fazer uma das equipes mais fortes da história para o ano que vem. Eu conheço o Guerra. Eu coloco assim, né? Aliás, para colaborar, né? Roubaram meu jogador, né? Estão trazendo o Soteldo para o lugar do Ferreirinha. Eu coloco assim, o que salvou o Grêmio. Mas não é um jogador de peso, né? Foi a contratação do Soteldo. Do Soares. Né? Mas o restante das contratações do Grêmio foram péssimas. É que assim, já que começou a baixaria, a gente trouxe outro Soteldo, né? Trouxe o Soteldo. Até eu estava olhando o card do FIFA dele. Depois foi muito mal nas contratações do ano passado, na abertura da janela ali. O Grêmio foi muito mal. O Soares salvou o Grêmio, o Soares e o Vila, mas o Vila já é de outro tempo, né? Então o Grêmio vai ter que caprichar, né? Soteldo.
Não dá para mostrar isso, não, né? Pode, não tem problema nenhum. Então eu penso que, na verdade, assim, o Grêmio vai ter que contratar melhor. É o que o Ricardo está falando, que o Guerra vai melhorar essa situação. Porque eu não sei de quem foram aquelas indicações daqueles da Argentina ali, do Galvão, tudo jogadorzinho. Aquela dupla sertaneja que tira na frente. Tudo jogadorzinho. Gente, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Agora, digo uma coisa, o Soteldo, na minha opinião, é um grande jogador. Quer dizer, não é um jogador grande, mas ele é um grande jogador. Porque vocês viram esse guri driblando? Nós já temos comentado aqui. Cara, o guri é um inferno, cara. Ele é um dos poucos jogadores que está no Brasil que dribla para frente. E não tem medo? Não tem medo. Mas ele enfrentou a seleção brasileira e entrou. Ele entrou no lado esquerdo e ele fez uma avenida. Então, assim, o Soteldo é um jogador que estava no clube errado no Brasil. Se ele está no clube certo, ele explode. O Soteldo é melhor que o Dudu. E ele tanto joga por fora como ele organiza por dentro. Né? Ele tem alguns probleminhas extra-campo. Né? Por onde passou, teve problemas. Né? Com o Santos foi com o treinador, que era aqui do Atlético Paranaense, que foi lá para o Santos lá, e que afastou ele. O Thiago? Não. Que afastou ele, inclusive, do time, deixou ele fora. A torcida no início aceitou, mas depois ele voltou, e quando ele voltou, daí foi quando saiu esse técnico lá, que teve um mês lá que é do Atlético, era auxiliar do Luiz Felipe, e ficou 30 dias só lá e foi dispensado. Né? E esse foi outro problema do Santos também, passou muitos técnicos por lá. Mas eu acho assim, um jogador muito bom esse Soteldo. Mas esses problemas extra-campo, isso aí o Renato administra. Falando nisso, o Renato baixou a pedida de 1.800 para 1.500. Fecha com um Grêmio? Está fechado já? É claro que vale, né? É claro que vale. A gente tá falando de um técnico que as 6 ou 7 vezes que disputou o Brasileirão como técnico do Grêmio, classificou o Grêmio para a Libertadores em todas. Então, é óbvio, se a gente for analisar a perspectiva de premiação pela posição que ele nos coloca no Campeonato Brasileiro, o Renato é um investimento extremamente superavitário. Assim como o Soares foi superavitário. Somente a receita de torcedores, de novos sócios que o Soares trouxe, pagou o salário dele e deu muito lucro. Ou seja, o Soares foi, acima de tudo, um excelente negócio para o Grêmio. O Grêmio não teve que custear Soares. O Soares veio e trouxe dinheiro para o clube. Então, assim que o futebol tem que pensar. Agora, é claro que quando o resultado não vem, tudo cai. E futebol é um daqueles poucos esportes que nem sempre o time com mais capacidade técnica individual ganha. Exatamente. Porque não é simplesmente chegar, vamos lá pegar a bola e lá ganhar. Não é assim que funciona o futebol. Mas tem que apostar. E o Grêmio voltou a apostar agora. A gente tem conversado isso daqui, é a primeira vez que nós estamos juntos no programa, eu acompanho sempre, que o futebol é um dos poucos esportes que não evoluiu no mundo. A gente até conversa aqui, né? Qual foi a última grande revolução do futebol mundial? 74 laranja mecânica na Copa da Alemanha. Sim. Depois Carrossel holandês. Se cria nomenclaturas e coisa e tal, aí teve o TikTok lá daquele espanhol, agora inventaram o dinizismo, mas o futebol não tem. E isso que tu falou é uma coisa muito correta. O futebol é o único esporte coletivo que não tem um prognóstico correto. Correto. E vou dizer mais. Tu falou um jogo aí que... A gente fala da evolução do futebol, já que está fazendo uma referência histórica, e existe uma certa desvalorização daqueles jogadores do passado, como se eles não fossem competitivos hoje. E fora a questão da correria, que o jogador de hoje ele simplesmente corre mais, ele percorre mais tempo em campo, isso é estatístico. É importante lembrar uma coisa. O Cristiano Ronaldo, que é bem mais alto que o Pelé, quando ele levantou aquela cabeçada, certo? Subiu lá em cima para fazer aquele gol de cabeça, todo mundo disse, meu Deus do céu, é um extraterrestre o que ele faz. O Pelé, com 10 centímetros a menos, saltava mais alto que o Cristiano Ronaldo. Isso daí está provado. Sim. Então, é só para... A gurizada, ela tem um problema sério de achar que o futebol foi inventado agora. Ou de ser puxa-saco de europeu, né? Que é outra coisa que o Brasil... Adora. Sempre teve, desde a década de 50, com a síndrome de vira-lata que a gente tem esse negócio de pagar pau e não se apropriar a identidade do futebol nacional. Lembrando que nós somos os pentacampeões do mundo.
O melhor futebol do mundo é o brasileiro. E a gente fica ali puxando o saco de clubes que têm futebol porque são ricos. Não porque tem uma escola, sabe? Sinceramente, eu sou um que não curto muito futebol europeu. Eu não vejo nada, quando me fala novidade, eu vejo um futebol muito mecânico. Eu defendo o futebol brasileiro e digo mais, se tu pega o Guardiola, que todo mundo pela saco dele aí, e traz aqui para treinar o Juventude, eu duvido que ele tenha mais resultado do que esse rapaz. E tô falando uma coisa muito certa. E essa semana eu estava vendo aqui na internet. Eu tenho Messi, Suárez e Neymar, sou campeão e sou um baita técnico. Não, né, meu? Eu estava vendo essa semana vai treinar o 15 de novembro. Na internet, graças à internet, né? Alguns lances do Pelé levando cacetada. Gente, não era chegadinha como está agora. Não. E outra coisa, para derrubar o Negão não era fácil. Ele derrubava zagueiro, ele abria a picada. Não, e derrubavam ele e ele levantava ele de novo de 3, 4. Quer dizer, era diferente e numa época em que tu tinha espaço. Porque naquela época tu tinha um certo... Tu podia dominar uma bola, parar e olhar. Eu sempre digo que eu assisti toda a Copa do Mundo de 70. Eu tinha 9 anos, 10 anos, tá? Revi hoje e revi a de 82. Para mim, a melhor seleção é de 82. Porque só não tinha goleiro. Ofensivamente, sim. Ofensivamente. Não, mas assim, tu pegar o do lateral direito ao ponta esquerda, eram jogadores excelentes. Individualmente. A seleção de 70... A zaga, tirando o Carlos Alberto, era uma zaga inventada. Do Clodoaldo para frente, tu não vai discutir Clodoaldo, Gerson, Jairzinho, Pelé, Tostão. É que Garrincha. Essa é a minha seleção. Não, Garrincha não. O time era Clodoaldo. Era Jairzinho, Rivelino e Tostão. Tá, mas só um pouquinho. Clodoaldo, Rivelino e Gerson. É que agora eu tô falando isso em voz alta. Tem certeza dessa conclusão? Que 82 era melhor do que Com certeza. 70. Com certeza. Melhor que quem? Que a de 70. 82 tinha quê? Tinha Josimar, tinha... Não, a de 82 tinha Falcão, foi a de 82 tinha Leandro, Moser... Não era Moser, não, era a... Não, mas não tem comparação Júnior, com a de 70. Era Cerezo, Valdir Falcão... Pérez, não tinha goleiro. Era o Carlos, o goleiro? Não, era o Valdir Pérez. Valdir Pérez. O meio de campo era Cerezo, Falcão, Zico, Sócrates, Éder... Tu já ela é tão mais ou menos que tu nem lembra. Olha só, tu tá falando os nomes, sabe? E assim, olha o que causa, quando tu fala a escalação de 70, o que causa na nossa cabeça e o que causa de 82. Com todo respeito, mas eu vou divergir, a de 70... Félix tomou um gol da linha de fundo contra o Uruguai. Félix, Carlos Alberto... Olha, ele pode tomar quantos gols ele quiser, ele Vamos é o lá, Félix. então. E digo mais, né? Nós metemos... goleada na final do Mundial. Esse time, o mundo inteiro se ajoelhou. A de 82 jogava bola, jogava bonito, mas era faceira. Faceira demais, porque não tinha estrutura defensiva. Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Jair, Tostão e Pelé e Tostão. Tá louco. Olha, chega a arrepiar de ouvir esses nomes sendo pronunciados. E olha que eu assisti a seleção de 82 jogar, eu assisti a íntegra das partidas da Copa 82, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior. Cerezo. Quem era o quarto zagueiro? Luizinho? Luizinho do e Atlético? Oscar. Quem é? Toninho, Cerezo, Sócrates, Zico, Éder e Serginho Chulapa. Eu sempre digo assim, a de 70, do Clodoaldo para frente, tudo bem. Do Clodoaldo para trás... Mas esse Piazza jogava demais. Só um pouquinho, mas a de 70... O Piazza faz o que do Clodoaldo para trás... está fazendo hoje. Sim, mas os dois zagueiros de 70 eram improvisados. Mas não quer dizer, Deus deram certo. Quem era o lateral esquerdo do... Everaldo. Não era o Everaldo, era outro, né? E esse zagueirão de 82 aí tomaram 3 buchas contra a Itália. Não. É por isso que eu digo que o futebol é apaixonante porque não adianta, né? A gente vai discutir futebol sempre e não vai chegar a uma conclusão. Mas eu discuto o resultado. Assim, eu por discutir resultado... Mas o Brasil é resultado. Mas aí que tá, mas tem uma coisa que a gente... É parcialmente resultado, que aqui só vale o primeiro lugar. Sim. Deveria ser, se fosse uma ciência de resultado, a gente deveria valorizar mais o segundo, o terceiro, o quarto lugar. A gente deveria comemorar boas campanhas. O Brasil não. Segundo é como se fosse derrotado, como se a culpa fosse só tua. E isso como não é se não tivesse só no um time futebol, do outro lado, doutor. Como se o adversário não tivesse... É para tudo. Se o Brasil se não ganhar medalha de ouro na Olimpíada, não presta. Isso é ridículo. Na Europa, o cara chega em quarto lugar e é tido. Isso. Nós temos aqui, e a gente valoriza, e eu gosto muito dele, um atleta que ficou entre os 10 remadores do mundo, que é o nosso secretário de esportes hoje aqui. Sensacional. E a gente...
Mas para ele chegar entre os 10, ele passou por quantos numas eliminatórias e tal, né? Olha, a mentalidade de dizer que segundo não é nada é mentalidade de terceiro mundo. É de gente que nunca vai desenvolver. E quando tu fala nós precisamos mudar da nossa compra da Europa, eu sempre digo assim, o Brasil tem mania de comprar da Europa aquilo que é ruim e o que é bom não. Por exemplo, a gente copiou um campeonato ponto corrido, nós não temos história disso, tá? Segundo, o que a gente tinha copiado da Europa, e eles aplaudem que lá tem projeto de trabalho, quem é que ganha campeonato na Espanha? Barcelona e Real Madrid. Quem é que ganha campeonato em Portugal? Porto e Benfica. Quem é que ganha na Alemanha, né? Tem time lá que fica técnico 5, 6 anos. O que acontece no Brasil? Na primeira derrota, cai fora. Cai fora. É aí que está. Primeiro, quando nós tínhamos, antes do Brasileirão de pontos corridos, o Brasil, até a seleção brasileira, enfrentava partidas decisivas e se afirmava. Quando é que começou o Brasileirão de pontos corridos? Foi em 2002? Já respondo aqui. Qual foi Diga-se de passagem, depois que começou o ponto corrido, nunca mais ganhamos o Mundial. E Inter nunca, e Grêmio e Inter nunca chegaram mas daí é o sistema da CBF que não vai deixar nunca que um time que não seja das máquinas financeiras superiores possa ganhar. Isso daí a gente sabe. Até hoje um primo meu estava me mandando algumas manifestações que eu fiz no Facebook antes daquela partida do Inter e Flamengo, daquela do Rodinei, tá? Que eu avisei e coloquei no Facebook. 2013, olha só. Então, a partir daí, a gente não ganhou mais nada no futebol mundial. Eu disse o seguinte, o Inter vai ser roubado. Provavelmente uma expulsão. Eu falei antes do jogo contra o Flamengo. Foi roubado. E na final, contra o Corinthians, na última partida, eu disse, o Inter vai ser roubado, provavelmente pênalti. Eu cravei no Facebook, está escrito lá, e aconteceu exatamente o que eu falei. Por quê? Porque a gente sabia que eram times equilibrados. E entre times equilibrados, a arbitragem tem poder de definir. A gente sabe que a arbitragem ia ser pró-Flamengo. A gente já sabia disso. Sim. Então, é curioso. O sistema de mata-mata, ele não deixa a dupla Grenal muito mais forte. Sabe? O sistema de pontos corridos, ele foi feito porque tu não precisa, para fazer com que um time não seja campeão, roubar uma partida. Tu tem 38 partidas para dar um cartãozinho amarelo a mais. Tu vai minando o time. Tu vai minando. Então, assim, quantos pontos a dupla Grenal deixou de ter por roubos que aconteceram aqui no Brasileirão? O Grêmio e Corinthians eu falo. Até a própria CBF reconhece. Isso é ridículo. Só que é contra o Corinthians, né? Curiosamente, é sempre contra o Corinthians, é sempre contra o Palmeiras, é sempre contra o Flamengo. Até minha sugestão é a gente fazer uma liga própria, tá? Sem os clubes. Certo? Deixa eles jogar o campeonato deles, vamos jogar o nosso, porque com eles não dá para jogar. Toda vez que alguém tem que ser injustiçado, curiosamente, eles são favorecidos, certo? O Grêmio deveria ser campeão brasileiro, assim como o Inter deveria ter sido campeão brasileiro em 2019, né? E 2005. Todo mundo sabe, o Grêmio deveria estar na final do Campeonato Brasileiro de 90, aquele pênalti no Maurício, contra o São Paulo, uma falta por trás, escandalosa, o cara ergueu o Maurício, não deram pênalti. Eu tenho a minha vida inteira de torcedor, eu tenho cicatrizes no coração por injustiças claras, que a gente sabe que é política, a gente sabe que não é arbitragem, tá? Então, para um time do Rio Grande do Sul hoje ser campeão, ele tem que jogar 12 vezes mais do que esses times. Com certeza. É possível? Mas tem que jogar demais. Inter, sabia? Por enquanto o Inter não fala em jogador. Agora surgiu a notícia que o Maurício, que o Cruzeiro queria, aliás, o São Paulo, o Corinthians queria pagar 40 milhões, né? Mas tem uma briga aí, Inter e Corinthians, agora estava aqui o Jobim falando sobre isso, né? Mas também o Inter agora deve anunciar essa semana o Kudê, né? Mas o Inter precisa de menos jogadores, né? Na verdade, o Inter está pronto. Não tem por que ter dificuldades, né? E apurar aí as contratações. O Inter tem um time bom, tá? Tem um problema na lateral esquerda, mas não que o lateral esquerdo não esteja empregando bem. Foi mal. O René, inclusive, veio a público dizer que ele reconhece que ele ficou fora por lesão, voltou um pouco descontado, lesão, errou em momentos decisivos e isso acaba pesando, né? Precisa de um volante, né? Um volante que marque um pouco mais, mas tenha uma boa saída de jogo. Na minha opinião, precisa de um 9. Né? Isso é algo que a gente discutiu todo o ano aqui, né? Que o Valência não é o 9, ele é o segundo. Eu não considero ele 9. Eu considero ele um jogador que ataca mais o espaço. Eu disse aqui, vou repetir, eu gostaria de ver
né, um jogador do nível do Cano, assim, jogando de 9 do Inter. É o que falta. É o que falta para o Inter. Principalmente essa posição. O Inter não tem. Por isso amargou resultados como essa desclassificação da Libertadores. Criou, mas não fez. E aí foi a diferença entre Inter e Fluminense. O Fluminense criou menos, mas fez. Então, esse jogador foi o que o Grêmio teve. Soares, sobra uma, ele faz. Né? Ou sobra uma jogada, ele já larga na frente do outro. Ou não sobra, ele cria. Ou não sobra, ele cria, exatamente. Então, isso está faltando no Internacional. Falta isso para o Internacional. Ele tem peças super importantes no time, né? Só que esse jogador é caro, né? Esse jogador é muito caro. O Grêmio vai ter dificuldade. O Grêmio vai ter dificuldade também na montagem do grupo. Penso que o Grêmio precisa de mais jogadores que o Internacional. O presidente do Inter disse que não vai poupar dinheiro. O orçamento aprovado foi de 500 o Internacional não tem esse dinheiro aí. Mas foi aprovado o orçamento de 520 milhões. Ele está botando 50 milhões para compra e 50 milhões para aumentar a folha. 200 milhões ainda liga. Não, mas até agora eu não entendi isso de vocês aqui. Eu já vi no outro programa que tu falou. Não é o que eu falei. São notícias que saiu na imprensa. 50 milhões. Ele tem 50 milhões para fazer compra e pode aumentar a folha em até 50 milhões. Em 50 milhões? É. Folha? Folha. Aumentar? Mas quanto era antes para aumentar? Notícias não, eu acho que uma coisa tem coisa errada aí. Se tiver uma folha de 50 milhões, a gente tem um time superior do Palmeiras e do Flamengo. Mas, cara, não, tá errado isso aí. Não tem como. O Soares ganhava 2, dava para pegar... Como é que vai suportar uma folha? Dava para pegar 25 Soares. Não tem como. Esse número tá errado. Tá errado isso aí. Ele... Não é custo do clube. Hoje a folha do Inter está em 12, 13. Olha, não suporta 20 milhões. Não suporta 20 milhões. Aumentasse, bom. Né? E tem que baixar, é o que o Grêmio fez. O Inter projeta 533 milhões em receitas para o ano. Esse é o orçamento que foi aprovado. Tá? Divide por 12 já dá 40 e poucos por mês. E planeja investir 343 milhões no futebol. Tá? Notícias do Terra agora. Tá? E o presidente disse que tem 50 milhões para compra e pode aumentar. Notícias está aqui. 50 milhões para campo. Perfeito. E pode aumentar? Em 50 milhões a folha de pagamento. Não sei se é anual, de repente é anual, dividida. Anual pode ser. Pode. Né? Tá, mas daí anual vai... Sim, não, anual. Mas anual vai... Não, aí também não, porque... Anual vai dar 4 milhões por mês. Tu divide por 10, dá 5 milhões, 4 milhões por mês, sim, é uma folha, mas é uma folha simples, uma folha normalzinha, pequena. Aumentar, né? Então ela vai aí para... Ela tá jogador com 12, de 500, 13, jogador de 600. 16, por aí. Não, aí tudo perde, aí tudo sim. bem. Anual. O que eu tinha entendido é que poderia ir a 50 milhões por mês. Ele pode aumentar em 50 milhões a folha. Ah, tá. Isso anual. Sim, não. Até porque, como tu está falando, e depois eu quero ouvir a opinião do nosso querido Dr. Zobin, o Inter precisa de menos jogadores que o Grêmio. Isso aí é uma realidade. Sim. O Inter termina o ano um pouquinho melhor. Sim. Mas a base do Grêmio é forte. A base do Grêmio esse ano vem muito forte. Sim, mas da base tem o Natan. Não é só o Natan. A gente tem muita gente da base que está vindo. Só que é aquele negócio, né? Eu me lembro quando o Grêmio apresentou o Luan e disse que não ia fazer investimento, não ia fazer compra do Campeonato Brasileiro, terminou em segundo ou terceiro, se eu não me engano. E todo mundo olhava, não, mas o quê? É absurdo. Primeira temporada do Luan no Brasileirão. A gente olhando gente de fora, mas esquece que tem coisa boa em casa. A base do Grêmio vai trazer surpresas. Não, isso aí a gente tem cobrado. E, inclusive, quando o atual presidente teve em Santa Maria, foi a única vez que eu fui convidado, eu fui. E eu perguntei para ele, eu fui o único que perguntou para ele, teve 2 perguntas. Ele disse assim, e a base dos nossos times? Porque Inter e Grêmio sempre tiveram bases e eram formadores de craques. Há muito tempo não vem. Cálculo que a gente faz assim por baixo, a gente fez aqui com o Xavier. Do sub-13, sub-14 até o sub-20, são 300 jogadores no time. Em qualquer investimento, o mínimo que se tirar é 10%. Quem nós tiramos hoje? Não sei. Por exemplo, o Inter tem um jogador chamado Ricardo Matias, já ouviu falar? Já. 17 anos. 1,96 m. Destrói. Baita guri. Faz gol de monte. Tá faltando 9 no Inter. Estão esperando o quê? É que assim, ó, Amoroso, filho do Amoroso, joga muito, eu vi jogar. É que assim, ó, é que o problema da gurizada nem é tanto a questão da capacidade técnica, é a questão do psicológico e compreensão de dinâmicas de equipe.
Desculpa, Xavier, eu estou falando aqui do lado do Xavier, chegou a ter vergonha de falar do lado desse homem. Isso. Mas assim, o problema do guri é que o guri ele joga para si. Ele não consegue entender como é que funciona a estratégia, ele na hora da pressão emocional ele não sabe se comportar, ele não sabe exatamente como dividir entre o racional e o emocional e o estratégico numa partida. Já viver num vestiário é difícil. Mas como é que lá no centro do país? Hendrick, que idade tem? 18, mas esse 17. é fora da curva. Mas quantos Hendrick aparecem? Sim, mas se tu não lançar jogar, não botar a jogar... Mas a estrutura do Palmeiras é muito diferente. É verdade, assim, tu pode ter um Hendrick no meio de um timaço daqueles, não sei quantos bilhões. Pode ter. Mas ele andou entrando agora. Pode ter. Ele era reserva. Ele era reserva. E mais, nos momentos de pressão desse ano, ele fez alguns gols contra times mais fracos, mas quando ele pegou o desafio mais encardido, sumiu o Hendrick também. O Hendrick entrou na seleção brasileira, se eu não me engano, né? Também nem viu a bola. Assim, a questão do guri é que o guri tem um momento de estourar, é quando ele consegue racionalizar o jogo. E eles precisam de uma construção de tempo, eles precisam entender de futebol, eles precisam estudar futebol. E aí é outro problema que eu tenho que criticar o Brasil, né? A gente não tem uma formação, por exemplo, futebol argentino, eles aprendem a agressividade do jogo desde o primeiro dia. O futebol uruguaio, eles aprendem o raciocínio da supremacia da equipe perante o individual desde o primeiro dia. Futebol brasileiro não, eu sou o cara, eu vou fazer o gol, eu vou tirar foto, eu vou comprar carrão, eu vou pegar mulher. Não, é difícil tu te comunicar com essa gurizada. Exatamente o que falou o Ricardo. E outro grande problema também mudou muito de técnico internacional, entende? Então tu não tem um sistema de jogo definido para o entendimento da base, porque isso a base sempre vai de acordo com aquilo que tem em cima, com o time principal. Isso o Minelli falava pra gente, tem que jogar conforme eu jogo, entende? E tem que ter um cara do lado esquerdo que faz o contorno, eu tinha o Darcy, ele tinha o Valdo, né, Valdo, e então funcionava dessa forma. A jogada da direita é agudo, o 9 tem que ser móvel, entende? Então tu prepara a base de acordo com o time de cima. Mas o Internacional troca toda hora de treinador. E também troca de time, né? Entende? Então fica difícil essa conexão. Aí como que tu vai trazer um cara de lá e jogar aqui? Tudo que o Internacional trouxe agora queimou. Assim, o Renato ele tem uma característica, ele consegue pegar lá um grupo de um monte de jogador e administrar e todo mundo jogar e manter um certo nível. O Mano tentou fazer isso no Inter e nunca repetia time, resultado, acabou sucumbindo. Claro. Sabe? Tem que saber, não adianta, da mesma maneira que tem jogador com características específicas, tem técnicos com características específicas. Por exemplo, estão pegando, às vezes dizem, esse é técnico de time, não é técnico de seleção. Técnico de seleção tem que ser aquele cara expert em partidas decisivas, em mata-mata, esse é o técnico de seleção. Técnico de time é aquele cara que precisa de milênios para trabalhar, para conseguir fazer alguma estrutura. Então, tudo isso tem características. E eu volto a dizer para vocês, assim, eu já falei em outros programas aqui, tem um técnico que eu tenho uma reverência, um técnico brasileiro, que joga futebol brasileiro, muito inteligente e sabe se adaptar com o que tem. Ele não inventa. E que o Inter toca fora esse cara. Em nome do Ramires lá. Abel Braga. Para mim, o Abel Braga, hoje, técnico da seleção brasileira, a seleção ia estar muito mais bem representada do que está com o Diniz. A seleção brasileira é um caso à parte, né? Até porque se hoje tu fosse olhar a seleção brasileira, o técnico da seleção deveria ser Dorival Júnior, que foi campeão do Flamengo, é campeão do São Paulo, pegou o São Paulo um time... Eu não sei. Se for técnico de seleção, sim. Se for técnico de time, não. Entende o que eu quero dizer? O Filipão dava certo e deu certo, me desculpa, uma partida só para mim. Não cancela a história do Filipão, tá? As duas Copas do Mundo que ele teve no Brasil, uma ele ganhou e a outra a gente foi para a semifinal. Agora, nós perdemos agora há poucos dias um dos caras mais injustiçados no Brasil, chama-se Rubens Minelli. Sensacional. Como é que é? Rubens Minelli. Sim. Em 78, o Brasil abre mão de Minelli e de Falcão e leva Chicão e aquele capitão do Exército lá, que acabou morrendo depois, foi técnico da seleção lá, o... Coutinho? Cláudio Coutinho, né? Cláudio Coutinho, né? E foi na justiça do futebol brasileiro, foi o Rubens Minelli, né? E o cara foi multicampeão no Inter, era um futebol bonito, ele revolucionou o futebol, né? Que era aquele Inter que pressionava e jogava, né? Sim. E foi injustiçado. O Brasil comete esses erros assim, absurdos, né? Aliás, como é que é o nome do presidente da CBF que foi demitido agora?
O senhor já pensou, né? Naldo, pensa um pouquinho, eu sei o nome dele, não é Reginaldo, esqueci o nome. Mas eu sei que eu achei muito engraçado quando ele contratou o Galvão Bueno para anunciar o sorteio da Copa do Brasil e dizendo que agora acabou a corrupção, agora acabou isso, acabou aquilo. E o Galvão Bueno, pago por pouco dinheiro, devia estar sendo, né? Falando lá, eu vim aqui emprestar minha credibilidade, cagou. Eu disse que eu nunca mais ia botar os pés na CBF, mas agora eu boto, eu digo, deve estar pagando um bolão. Não, só que eu fiz a pergunta, como é que vai estar bem o futebol brasileiro se a gente não lembra o nome do presidente da federação, da CBF? Mas o cara cargo que era tão importante. A gente lembra aquele Rubem Fumaster na Federação Gaúcha, como governador de estado, que era de uma Federação Gaúcha, e quem era da CBF era quase o presidente da República. Mas a diferença é que esse cara precisava se esconder, tanto que caiu agora por decisão judicial. Ele precisava ficar discreto, ele já aprontou muito antes. A CBF quer fazer uma eleição, mas a Conmebol e a FIFA não permitiram. Eles vão vir aqui para ver o que está acontecendo com a CBF. Assim, o Brasil não vai ficar fora da Copa por causa disso. Não vai dar Libertadores. Nunca chega nesse nível, porque isso é um prejuízo econômico brutal e isso daí Conmebol e FIFA não quer. Eles vão vir aqui, dar um xalalá para dizer que tem poder, equilibrar as forças e deixar a coisa andar. Na realidade, existe hoje quem manda no futebol é empresário e patrocinadores. Nós sabemos disso. Sempre foi. Não, mas há tempos atrás talvez era menos. Hoje, o que gira de dinheiro em cima de um patrocínio de empresários é um absurdo. Eu, depois que eu ouvi isso, eu conto para todo mundo. Acho que eu sou mais novo do que eu, inclusive, né, doutor? Eu estou com 62. Eu estou um pouquinho mais novo. E a gente acompanha o futebol desde 75, e eu sou muito curioso. Depois que eu vi César Prates, que não pegava time no Inter, foi para a seleção brasileira. Foi a convocação mais patética da história da seleção brasileira. Foi o Luxemburgo. Jogou duas partidas, né? No Flamengo. Cara, o César Prates era a pior uva da dupla Grenal, era motivo de piada, tá? Ele era pior que o Bressan, para ter uma ideia da comparação. E daí, convocado para a seleção. E o pior é que o cara se motivou e começou a correr. Né? Ele não estava jogando nada, ele até começou a melhorar depois, né? Não, a gente tem algumas coisas. A convocação era verdadeira. Inclusive, casou com uma loira médica aí de Lajeado, aquela convocação. Você viu? Nós tivemos alguns jogadores. Josimar, quem era Josimar? Ruim que era, faz dois golaços. Aquele gol de 82 lá, do Josimar, eu vou dizer o seguinte: é um dos gols mais lindos da história das Copas. Foi lindo aquilo. Não, 86, né? Foi 82 aquele 86, não, 86. 82. 86, ele jogou na 86. Eu morava em Cruz Alta. Eu me lembro que assisti em Cruz Alta o jogo lá. Era 86 mesmo? Não, 86. Tá. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu vi o gol. Então. 82, o lateral era Júnior. Tá certo, 86 a gente perdeu para a França, daquele time que tinha o Carlos como goleiro, era o Josimar. Eu assisti esse jogo lá em Cruz Alta. Eu tinha chegado em Cruz Alta e nós tínhamos um encontro de médicos lá, eu era de laboratório e a minha empresa pagou. E é aquelas mulheres que enlouqueceram. Josimar, meu ídolo. Quem era Josimar? O cara faz 2 gols. A curva que aquela bola fez. A curva. Ele encarnou o Nelinho, né? Não, aquilo ali não tem. Agora, falando em jogadores anteriores, a gente está falando de 82, 86, mas quem hoje faz os lançamentos que o Tostão fazia? Não. Nunca ninguém conseguiu... Não, o Gerson, com a canhota? Não, mas fazer lançamento a longa distância, que nem o Tostão... Nunca se apresentou alguém com essa capacidade no futebol mundial até hoje, de conseguir fazer aqueles lançamentos de 80 metros. Quem? Tostão. Tostão, ele tinha uma capacidade de botar a bola onde ele queria e ela não chegava torta, ela chegava redondinha. Nunca ninguém atou o sapato. E a dia de passagem de Tostão não era centroavante, né? Ele teve que arrumar um lugar para ele, né? Porque não tinha como jogar no meio de campo. Jogar no lugar de Clodoaldo, de Gerson, de Pelé. Não tem. Se tu ver os lançamentos do Tostão, tem os vídeos no YouTube. Aí tinha Rivelino, Jairzinho e Tostão. O Tostão tinha que jogar onde jogava. Né? Por isso que eu considero, vocês falam muito no time da Holanda, né? Que fez a revolução do carrossel. Eu considero esse 70 aí uma invenção. O que eu disse Holanda, que a última nunca ganhou. Aí jogou os melhores. O que eu falo que a última grande revolução do futebol, que todo mundo, foi a Holanda que era o carrossel que ninguém guardava lugar. Holanda não ganhou nada. Né? Holanda nunca ganhou nada. Tá? E aí foi colocado os melhores. Esses mesmos que dizem que segundo lugar não vale nada, a síndrome de vira-lata faz puxar saco do Holanda. Quem é que marcava nesse time aí? Era um bom time. Quem é que marcava nesse time do Brasil aí? Clodoaldo era o único que marcava, mas era um jogador que saía com uma qualidade muito grande para frente. Tinha Gerson Rivelino, não marcava ninguém. Não, mas quando eu falo que o problema e eu convido vocês a assistir todos os jogos da seleção de 70, Félix toma um gol da linha de fundo, botou a bola para dentro, tá? Brito dá uma entregada que nem Antoninho Cerezo contra o Uruguai. Os erros também. Só que
Aí vem aquilo que nós falamos, doutor. Foram... O futebol brasileiro é feito de uma imprensa, com todo respeito, que comenta resultado. Isso. Eu vou dar um exemplo. Isso me irrita. Jogo do Inter e Fluminense aqui no Beira-Rio. O Fluminense foi fazer gol lá aos 40 do segundo tempo, acho que foi, né? Foi. Tu mesmo comentou. Um aos 37, outro... Até aquele momento, tinha o Caio Ribeiro aqui, ele estava xingando o jogador do Fluminense. O cara não pode fazer isso. Aí faz 2 gols. É mestre, é gênio. Dinizismo. Qualquer outro time se faz aquilo que o time faz. Sai com aquela bola ali. Perigoso, não sei o que. O Fluminense faz isso com maestria. O Inter, se pegar o gol contra o Corinthians, o último gol, ficou com 2 minutos com a bola no pé. Então, o Inter vinha jogando muito bonito. Não tinha eficácia, era um time muito eficiente. Tanto é verdade que o time do Inter é o time que mais chutava gol e o que menos fazia. E a gente brincou aqui, ó. O Inter tinha uma metralhadora, não tinha pontaria. O Grêmio tinha um sniper, um tiro certeiro. Né? É assim, ó. Mas é que os times do Diniz são acostumados a ganhar no segundo tempo. Mas ele ganhou do Boca no final. Ontem ele ganhou. É na reta final que ele cresce. É na reta final que eles crescem. Ele quase buscou um empate contra o Grêmio naquele. O Grêmio estava ganhando 3-1. Exatamente. Mas o que me chamou atenção, e o G falou bem, é sobre uma das coisas que atrapalha o futebol brasileiro, na minha opinião, é a cultura de muitos comentaristas esportivos, para não dizer 90%. O comentário de resultado. Tá? É curioso como, se alguém fosse chamar um VAR para comentaristas esportivos e começasse a se perder tempo, tá? A palavra é essa, perder tempo, de gravar o que o cara fala antes do jogo e comparar com o que ele fala depois, todos seriam ridicularizados. Com certeza. Todos seriam. Porque é todo mundo tão bom. E, curiosamente, boa parte desses, eu sou um crítico do Maurício Saraiva, por exemplo, que fala com, sabe, até um tom de voz imponente. Uma soberba. Uma soberba. O cara nunca treinou nada. Ele fala de treinadores, mas não treinou nada. Ele nunca, sabe, é a diferença da teoria e da prática. Se tu comenta resultados, tu nunca vai errar, tu sempre vai ser o cara. Sempre vai ser o cara. Porque perdeu, porque errou aqui. Ou seja, para comentarista esportivo que comenta resultado, não existe um time adversário com valor e com força e que pode ter sido um dia melhor. Não, tem isso daí. Entende? Para comentarista esportivo, se tu perdeu, a culpa é tua. Analisa o que está errado. O Grêmio perde para o Palmeiras, com aquela máquina financeira absurda. Vamos analisar o que está errado. O Grêmio perde para o Flamengo, com aquele absurdo de time que estava num dia bom. Vamos analisar o que está errado. Não, que o Grêmio foi mal. Sabe? E essa destruição é muito triste. Vou dar um exemplo. Thiago Santos. Porque a torcida compra esses comentaristas falam. O Maurício Saraiva começou a pegar no pé de Thiago Santos, que tudo bem, estava numa má fase. Mas uma má fase como vários jogadores tiveram. Esse cara, ele conseguiu fazer um coro tão grande contra esse jogador que quando ele pegava na bola, a torcida começava a vaiar, porque a torcida compra o que esses caras falam. E começou a destruir, sabe? Quase destruiu a carreira do cara. Por quê? Por causa de modinha de comentário. O Thiago Santos teve fase ruim, estava jogando mal, concordo, mas ele teve fases boas no Grêmio também. Fazia vários gols, subia, ia para frente, teve partidas que ele foi muito bem. Então, essa destruição, eu considero muito cruel, sabe? Eu consigo fazer isso com seres humanos. Com certeza. Isso eu tenho dito sempre. Eles constroem, às vezes, alguns monstros, by César Prates, e destrói jogadores. E eu vou fazer um comentário aqui que é meu, tá? Eu tenho dito isso e eu fico com a voz do Robinho quando voltou da Europa e deu uma entrevista para o Sport TV, logo ele voltou. Por que na Europa se assiste futebol a 3 metros do campo? Porque lá se eu tomar 5 do Barcelona pelo Real Madrid ou vice-versa, eu saio e vou para casa porque é tratado como um jogo de futebol. A torcida brasileira é a torcida mais desrespeitosa que tem. Tá? Assistam uma final de qualquer esporte, principalmente americano. Ou agora no salão. A hora do hino nacional, todo mundo levanta e canta. O que acontece no estádio de futebol brasileiro? As torcidas cantam qualquer coisa, não respeitam o hino nacional. E é uma torcida que vai para bagunçar. Vamos fazer uma exceção só para Inter e Grêmio, que muitas vezes, quando tocam o hino nacional, muitos cantam o hino do Rio Grande por cima. Inclusive também é um desrespeito, mas aí é uma questão cívica que pelo menos troca um civismo por outro. Mas aí até tiraram o hino do Rio Grande do Sul por causa disso, porque ele era cantado com mais força que o nacional. Mas o que eu falo nesse sentido do respeitar é o respeito que tem. Por que a torcida é assim? Porque se termina um jogo,
que manda? Vai portão 8 no Inter. Vai para lá. Por que nós temos aquela invasão no Beira-Rio? A invasão da quebra do VAR. Por que se quebra coisa? Né? Por que um Luan foi atacado dentro do motel? Né? Por que em outros jogos? Porque se criou uma animosidade, né? Em cima de uma imprensa, né? Que ela quer aparecer mais. E que depois condena os atos. 75, né? 76. Pilha, daí os caras vão lá, fazem a porcaria, daí a culpa não é deles. Dizem, Falcão e Batista, não tinha que falar de Falcão e Batista. O que a empresa hoje criou? Brigam pelas 5. Ou a camisa tem que ser perfumada. Quando o Falcão foi para a Itália, levou o Pato, amigo dele, o Falcão é homossexual. Ele levou um amigo que era jornalista, que era amigo dele, pessoal. Né? Como hoje todo mundo leva, né? E agora o que estão acusando o Falcão de umas coisas aí. Que já foi provado que não. Claro que não, ele é o Falcão, é normal que ele seja vítima desses golpes. Mas assim, e agora, vou dizer que ele é gay também, como se fosse ser gay. E o Marcelinho Carioca. Né? Agora o Marcelinho Carioca. Né? É que hoje, com essa imprensa que nós temos aí, e com... eu brinco hoje, doutor, se um dia que eu tiver dinheiro, eu não desço o elevador com a mulher, sozinho. Mas você conhece, vocês falaram sobre... Tem coisas corretas? Tem, mas também... Eu acho que existem bons seres humanos e maus seres humanos em ambos os sexos. Você conhece o comentarista, isso vocês tiram uma ideia, quando o próximo jogo que tiver, e até hoje, no jogo da tarde de hoje, e tu conhece o comentarista no intervalo do jogo. Quando ele faz a leitura do que aconteceu e ele projeta o que pode acontecer no segundo tempo, o que pode ser feito no segundo tempo, né? Mas eles mexem mais com atuações, eles não mexem no jogo. Sim. Eles não mexem no jogo. Dizem, olha, aconteceu o que está acontecendo com o fulano que não está jogando bem, porque a bola não está chegando, porque tem uma marcação boa, porque o time está jogando mais do outro lado. Ele só analisa. Um exemplo bem claro isso aqui, ó. O treinador mudou o jogador, tá? Se o cara faz o gol, o treinador acertou. Se o cara errar um passe e tomar um gol, o treinador errou. Eles analisam isso que tu falou. Então, na verdade, é assim, ó, eles analisam pessoas, eles não analisam a parte tática do jogo, eles não fazem a leitura do jogo. Então, isso aí é fácil a gente ver esses erros deles, principalmente no intervalo, que tu olha o jogo pela TV, né, o cara comenta o jogo, tu vê que está totalmente fora daquilo. Até a gente costuma dizer, pô, esse cara viu o jogo de costa. Eu vou dizer uma coisa, assim, ó, é curioso porque futebol era para ser uma experiência boa, né? Claro que quando a gente perde, a gente fica estressado, né? Quando eu vejo o Grêmio perdendo no outro dia, eu não assisto comentário esportivo. Porque me irrita. Eu não tenho por que ficar, não sou masoquista para ver, depois de uma derrota, ficar vendo a derrota lá, tudo que perdeu. Não tem por que sofrer com isso, entende? Quando o Grêmio ganha, eu acompanho. Só que esses caras, eles deixam a coisa uma experiência ruim, sabe? Já estamos dando sinal aqui que estamos terminando, né? A gente vai ter mais um programa agora na sexta-feira, é o último programa do ano, né? Antivéspera do Natal, então a gente vai se encontrar, não sei se vai estar vindo o Dr. Jobim, se vai estar, se o nosso amigo Tess vai estar com o luto já melhorado, né? Aliás, brincadeira à parte, né? Um abraço ao Tess, a gente sabe que está se recuperando aí, né, de um probleminha, vai estar tudo bem, em seguida ele está de volta aqui como titular do programa, né? Ele que é um excelente goleiro, né? Tu não vai falar mal dele, né? Eu ontem falei com o Tess, ele está melhorando. É bom goleiro, né? Ele psicossomatizou o Soares. Eu acho que sim, né? É aquilo que eu falei, doutor, alguns o luto é mais difícil, né? A gente sabe disso, né? O Tess chegou a ficar doente. E o negócio aí do futebol, eu vou te mandar um vídeo do jogo nosso agora contra o Montese e a Pusme, que nós somos campeões. Tu jogou? Eu vou mandar um vídeo pra ti. DVD? Agora? Tu tá que nem o Renato, tem DVD agora? É que nem o Soares e o Renato, né? Sérgio, não fala... Fomos campeões invictos. Tricampeão invicto. Não fala do teu DVD pro G, porque tu tem que dar sua capa pra ele. Ele não é digno pra assistir teu DVD ainda. Não falta. Pergunta se ele vê. Ele se queimando goleiro aqui, eu que defendo aqui, doutor, nunca foi goleiro. Fez algum gol em mim, algum vez veterano? Não, pode te ver. Mas tu jogava onde? Não, assim, ó. É que sabe o que o futebol é assim, ó? Por exemplo, os caras falam assim, ó. Eu fui um baita goleiro na biomédica, nas dores, vai uma bola em gol. Vai ser bom goleiro no Cristal. Você lembra do Cristal? Mas deixa eu... Dá pra na boca maldita, que era o Ibis, ia 50 bola em gol, é diferente. Dá pra 30 segundos pra contar uma historinha rapidinho? Sim. Nós estávamos jogando contra Biomédica e Gauchão. Aí o Humberto, esse jogador que jogou no Grêmio, jogou no Curitiba, jogou no Santos, né, ele estava jogando para nós. Aí o Aldo, um jogador nosso aqui de Agudo, né, e pegou e meteu uma bola pro
pro Humberto, e o Humberto não foi muito longe, a bola lá no campo do Aliado. E aí o Aldo disse, pô, mas tu não vai, rapaz. Tu jogou aonde? Diz o Aldo pro Humberto. Pô, tu não te lembra, Aldo? Nós jogamos no Santos, era eu, tu e o Pelé. Tá, sexta-feira estamos de volta com mais um Debate Bola, o último do ano, né? Com nossos convidados sempre debatendo a dupla Grenal. E a gente vai falar no final do ano, agora no último programa, sobre o Inter Santa Maria também. Expectativa que começa um ano aí. Um abraço, até sexta! Debate Bola. Apoio cultural. Biomédica. Precisa montar sua academia ou atualizar seu equipamento? Procure a Biomédica. Grêmio Mania. A loja do torcedor do Grêmio em Santa Maria. Royal Plaza Shopping e Elegância Center Shopping.